Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre atendimento odontológico de crianças com necessidades especiais. Primeira coisa é saber que às vezes a criança nasce com uma necessidade especial, então, por exemplo, crianças que nascem com síndrome, e dentre as síndromes a mais comum é a síndrome de Down, ou a trissomia do 21, mas também existem aquelas deficiências ou necessidades especiais que surgem ao longo da primeira infância mesmo. O que são essas deficiências? A perda auditiva, a perda visual, seja por um acidente ou por alguma sequela de alguma doença, a perda temporária ou definitiva de movimentos de pernas, braços. Então, a criança pode ter alguma dificuldade de locomoção, pode ter uma dificuldade cognitiva, ou seja, alguma dificuldade de compreensão daquilo que está sendo dito para ela. Então, às vezes a gente vai pedir para a criança abrir a boca, ela não vai estar compreendendo aquilo que está sendo pedido. Então, como funciona isso? Como a gente faz o atendimento de crianças com necessidades especiais? Nem todo profissional ele é capacitado ou habilitado para fazer o atendimento odontológico de pacientes com necessidades especiais, especialmente crianças. Mas nós, na odontopediatria, nós já temos esse universo que faz parte do nosso cotidiano. Até porque nós temos que estabilizar bebês para poder fazer tratamento de canal. Então, nós já temos algumas ferramentas e recursos que já facilitam ou melhoram o atendimento de pacientes com necessidade especial. Primeira coisa que a gente pede é que a mãe ou o pai ou responsável entre em contato com o profissional e, se possível, agende uma consulta, seja uma teleconsulta ou por telefone, pelo menos para que tenha uma primeira conversa, para que o profissional ele entenda qual é a real necessidade daquela criança e qual é o tamanho da necessidade especial que ela apresenta. Então, por exemplo, um paciente com deficiência visual é um paciente de 2 anos ou um paciente de 10 anos? Um paciente de 15 anos, ele se locomove sozinho? É um preceito que todas as clínicas odontológicas tenham acessibilidade. Então, é importante que o profissional saiba para ele preparar também aquele ambiente. Às vezes tem uma cadeira no caminho, ele pode relocar algum móvel do consultório da sala de espera para facilitar o acesso à entrada daquela criança. É importante que os pais digam, olha, meu filho já passou por procedimento odontológico antes, ou eu nunca consegui levar meu filho deixa escovar o dente, meu filho não deixa escovar o dente, eu já tive orientação ou não, porque tudo isso vai nortear muito o caminho que vai seguir a consulta. Geralmente, o paciente que tem necessidade especial, seja temporária ou permanente, ele tem uma série de outras demandas multidisciplinares. Então, é o paciente que faz fisioterapia, que faz fonoaudiologia, fonoterapia, paciente que faz terapia ocupacional, passa com médico, passa com neurologista, passa com geneticista. Então, são famílias que praticamente todos os dias estão envolvidas num processo de alguma terapia, natação, equitação, enfim, dentro daqueles recursos que ela possui, para que a qualidade de vida daquela criança seja melhorada. E aí, nós, da odontologia, a gente fica em último plano. Então, os pais, eles têm até um gasto excessivo, né, com terapias e mesmo que tenha uma demanda de tempo, a odontologia acaba ficando um pouco de lado, né? Eu sempre comento isso, que infelizmente, quando os pacientes com necessidades especiais, eles chegam pra gente, eles já chegam com uma situação ruim de saúde bucal. E quais são as duas principais infecções que a gente precisa controlar e combater no caso de pacientes com necessidades especiais e qualquer paciente? A doença cárie e a doença periodontal. Então, às vezes, é um paciente com necessidade especial que está acamado. Existem profissionais que têm capacitação, que têm habilitação para fazer atendimento domiciliar. Mas existem também alguns pacientes que não têm alimentação via oral. Aí você pensa, então, esse paciente não vai ter doença cárie, mas ele vai ter a doença periodontal. Muitos pacientes com necessidades especiais, principalmente paralisia cerebral, síndrome de Down e outras síndromes, eles tendem a ficar tem a musculatura da face hipotônica, então eles tendem a ficar com a boca aberta. Pacientes que ficam mais tempo com a boca aberta, eles acabam sendo respiradores bucais, e isso também ajuda a falta de higiene. E a gente faz uma autolimpeza da boca o tempo todo, toda vez que a gente fecha a boca, deglute a saliva, passa a língua nos dentes, a gente está fazendo uma limpeza. Pacientes com necessidades especiais não fazem isso. Então,
O profissional que for atender, que atende o paciente com necessidade especial, ele precisa avaliar cada caso individualizado e cada família, para ver que propostas ele pode colocar, que escova de dente ele pode usar, ele pode modificar. Existe uma escova, por exemplo, que é uma escova, ela é tripla. Ela já escova ao mesmo tempo a parte oclusal, que é onde a gente mastiga, a parte de fora e a parte de dentro. Só que em alguns casos, vou colocar uma foto aqui para vocês. Mas alguns pacientes, alguns responsáveis, muitas vezes eles relatam para mim, olha, eu não consegui me adaptar com essa escova. Ela é grande, ela é estranha. Às vezes é falta da gente, às vezes é só uma questão da gente receber aquele pai, aquele responsável e orientar e guiar aquela escovação, ensinar mesmo no consultório, ou às vezes realmente os pais não se adaptam. Então, vamos voltar para a escova infantil, para a primeira escovinha. A escova elétrica nos pacientes especiais, ela entra como uma alternativa complementar à escovação usual. Então, alguns pacientes têm benefícios adquiridos com a escova elétrica, tá? Mas também o profissional precisa orientar, precisa mostrar posições, qual é o melhor momento, qual é a melhor posição para você fazer, porque às vezes você vai fazer uma escovação no dia no seu filho, mas essa escovação ela vai ser muito bem feita, então ela vai ser suficiente para impedir que aquela criança desenvolva doença cárie e doença periodontal. Alguns pacientes eles têm uma dificuldade tão grande de colaboração com a escovação que o que a gente recebe no consultório, isso não é tão raro. A gente recebe paciente no consultório, ele não tem doença cárie, só que ele tem o tártaro, que é aquele cálculo recobrindo todo o dente, de fora para dentro, recobrindo tudo. Então, a gente tem que fazer sessão só para remoção de cálculo, que é o tártaro, de cálculo supragengival, que é o tártaro. Então, e por baixo, quando a gente vê o dente, estava protegido, né? Mas tem muito sangramento. E como a gente vai fazer isso? Também existem várias ferramentas dentro da odontopediatria e do tratamento de pacientes com necessidades especiais, que a gente pode fazer o atendimento na cadeira. Se o paciente é cadeirante, muitas vezes eu atendo na própria cadeira, porque a cadeira reclina, o paciente já tem a estabilização de cabeça, aquilo já facilita bastante o atendimento, para também não ficar deslocando o paciente da cadeira. Alguns pacientes, eles podem ser beneficiados, por exemplo, com aquele PediWrap, que é um lençol que a gente enrola na criança, no paciente, independente de ter ou não necessidades especiais, mas quando o paciente tem principalmente movimentos involuntários ou tem muita força. É um lençolzinho que a gente enrola, faz aquele charutinho que a gente faz no bebê, só que uma criança maior ou não, um adulto, e estabiliza o corpo e o pai ou responsável também ajuda nessa estabilização. A gente tem que lançar mão de recursos para abrir a boca do paciente, né? Então eu falo, o oftalmologista usa um abridor de olho, o ginecologista usa um abridor também. Então a gente precisa ter acesso à cavidade bucal com segurança, porque é proteção para o profissional e proteção para o paciente. E também para a equipe toda que está envolvida, seja o responsável, o auxiliar do atendimento odontológico. Então, a gente tem aquelas borrachinhas que todo mundo já deve ter visto no consultório de dentista. Vou deixar a foto depois para vocês. A gente tem uns abridores, o abridor de molde, que é um abridor que faz barulho até para abrir, mas ele estabiliza bem a boca do paciente aberta e permite que o paciente relaxe a musculatura também. A gente tem recursos para fazer com espátulas, tem vários tipos de abridores bucais, tem várias formas da gente estabilizar esse paciente. O importante é assim, para a gente determinar se aquele paciente é paciente para atendimento no consultório ou atendimento no hospital, considerar todas essas características. Qual é a demanda? O paciente tem que fazer, a criança precisa que a gente faça o tratamento de canal em todos os cantinhos da boca, né? Nos 4 cantos da boca ou em mais de um dente. Às vezes compensa, isso é conversado com os pais, né? Mas isso às vezes compensa assim a gente propor essa parte do tratamento hospitalar com anestesia geral, porque com uma anestesia geral a gente vai e resolve de uma vez os problemas que aquela criança está apresentando. Então tira a criança do quadro de infecção e do quadro de dor. Crianças que têm outra coisa que é muito importante, que às vezes os pais esquecem, levar uma lista com todas as medicações que a criança faz uso, horários que ela precisa de se alimentar. Então, isso tudo a gente também precisa ajustar na hora de montar
escolher o melhor horário para o atendimento daquela criança. Olha, ela faz uso de um anticonvulsivante, mas de manhã ela fica com muito sono. Então, aquilo vai ser desejável para consulta? Então, vamos marcar num horário que a criança esteja com sono. Não, aquilo não vai ser bem-vindo. Então, vamos marcar num outro horário. A gente tem que adequar tudo isso. Então, são muitas variáveis aí, é um contexto grande para fazer o atendimento de pacientes com necessidades especiais. E como eu falei, elas podem ser permanentes ou temporárias. E elas podem ser congênitas, a criança nasceu com aquilo, ou não. Orientação de dieta, principalmente, porque os pais, se a criança faz alimentação via oral e eles estão na rua ou passam por múltiplas consultas, ficam muito tempo fora de casa, eles acabam levando alimento que é mais fácil da criança comer, e muitas vezes esses alimentos contêm muito carboidrato. E o carboidrato é o pior, a gente sabe, para desenvolvimento de doença cárie, né? Já tem vídeo aí falando no canal. Então a gente tem que fazer orientação da alimentação, tentar ensinar esses pais a escovação, tá? Alguns pacientes, os pais realmente eles não, dependendo do quadro que é apresentado, os pais não conseguem fazer escovação em casa. Então a gente acaba tendo até que individualizar planos, por exemplo, para que o paciente para que o paciente seja levado ao profissional uma vez por semana, a cada 15 dias, para que seja feita uma completa higienização daquela boca. Tem pacientes que vêm uma vez por mês, é a vez que eu vou conseguir passar fio dental, porque daí a gente tem o pai e a mãe estabilizando a criança, mais auxiliar, e a gente consegue fazer uma boa higiene daquela boca. Mas são pacientes que são livres de doença cárie, porque a gente faz orientação de dieta. Então, algumas medicações também que a criança faz uso, elas prejudicam o fluxo salivar. E se prejudica o fluxo salivar ou a qualidade da saliva ou a quantidade da saliva, a gente não vai ter uma remoção, uma lavagem dos dentes como ela deveria ser feita. Então, tudo isso precisa ser considerado, tudo isso tem que ser levado ao profissional, tá? Para que seja feita a melhor escolha do tratamento desses pacientes. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais. Vai ser uma grande satisfação poder ajudar, tá bom? Um abraço.